Vamos ler então a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, verso 16 em diante. Diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós pedimos que qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, o Senhor perdoe e nos conceda, Senhor, a graça de nós estudarmos nesse momento, Senhor, a sua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco. Obrigado porque temos cantado já, meditado na palavra, já cantando, orando. Mas pedimos agora que o Senhor fale conosco, que não só agora, meu Deus, mas toda essa série de leituras, que o Espírito Santo nos oriente e a palavra seja aplicada à nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse capítulo, irmãos, mais um capítulo, né, que nós estamos lendo do livro do teólogo puritano John Owen, que é uma compilação, na verdade, da obra dele sobre o Espírito Santo. E o título deste capítulo, que nós começamos a ler semana passada, é assim: as obras preparatórias especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós já estudamos, já lemos, meditamos aqui até a parte da profecia, né? Está aqui, contando aqui os parágrafos. Então, no quarto parágrafo, eu vou fazer a leitura aqui com vocês dessa parte, só para nós relembrarmos algumas coisas, e nós vamos continuar a respeito das revelações, né? Vamos ler aqui então. As obras do Espírito Santo no Antigo Testamento eram realizadas tanto extraordinariamente, sobrepujando todas as habilidades realizadoras naturais dos homens, quanto ordinariamente, operando para capacitá-los a fazerem aquelas obras com o mais alto grau das suas habilidades naturais. As obras extraordinárias do Espírito eram vistas na profecia, tanto na redação da Escritura quanto nos milagres. As suas obras ordinárias eram vistas na habilidade política que deu aos que governavam e na força e coragem que lhes concedeu para permanecerem firmes nas questões morais. Nas coisas naturais, ele sempre deu grande força espiritual e capacitou intelectualmente os homens a pregarem a palavra de Deus e a construírem o templo. O exemplo que ele dá aqui é Bezaleel e Aholiabe. Então aqui ele coloca, irmãos, a questão dessa obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, naquilo que é extraordinário e naquilo que é normal, digamos assim, né? Ordinário. Então, no extraordinário é a profecia, os milagres e a Escritura, que é exatamente o que nós estamos estudando aqui, né? Então, são as partes do capítulo que o autor vai explicando e vai, então, dando mais detalhes sobre essas obras do Espírito Santo. Mas também de forma ordinária, que é exatamente quando ele aperfeiçoou, como ele diz aqui, as habilidades naturais dos homens, e ele, então, também deu a eles, e dá alguns exemplos aqui: força, coragem, para permanecerem firmes nas questões morais, capacitou intelectualmente os homens, pregarem a palavra de Deus, construir o templo e assim por diante. Sobre a profecia, que é exatamente uma dessas obras extraordinárias, né? E um detalhe que eu falei para vocês semana passada: então o Espírito Santo ele operava
aquelas coisas extraordinárias que eram fora da capacidade normal dos homens. Então, a profecia, nenhum homem conseguiu pela sua própria capacidade, mas foi obra do Espírito Santo. Escrever a Bíblia também, fazer milagres também, mas aquelas obras ordinárias, normais, também era o Espírito Santo, só que sempre é o Espírito Santo, na verdade, só que o Espírito Santo ali aperfeiçoava aquelas obras que eles faziam. Sobre a profecia, meus irmãos, diz assim: a obra da profecia do Espírito Santo era para testemunhar da verdade da primeira promessa de Deus quanto à vinda da bendita semente, aquele famoso versículo Gênesis 3,15, que o Senhor fala da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. A profecia continuou nos dias do Antigo Testamento até que o cânon da Escritura do Antigo Testamento fosse fechado. Então, enquanto o cânon não foi fechado, o Espírito Santo ele foi trazendo essas profecias, sendo então reavivado com João Batista, né, que é o profeta também. E o dom da profecia sempre foi a operação direta do Espírito Santo. A profecia dependia da inspiração de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e isso está de acordo com o nome do Espírito Santo, que é o Santo Sopro de Deus. A inspiração expressa a mansidão, suavidade, paz do Espírito Santo, mas houve ocasiões em que a sua inspiração trouxe grandes problemas e temores aos profetas por causa das coisas medonhas que lhes mostrava em visões e da grandiosidade e assombro do que lhes revelava. Algumas vezes eram terríveis e destrutíveis. Os assim inspirados eram movidos pelo Espírito Santo. As suas faculdades intelectuais eram preparadas para receber as revelações e o Espírito controlava até mesmo os órgãos do corpo com os quais entregavam aos outros as revelações que haviam recebido. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa aqui é a profecia. Eu queria enfatizar, irmãos, muito que essa parte que João fala, que o Espírito Santo, ele estava, na verdade, testemunhando da verdade, da primeira promessa de Deus quanto à vinda da bendita semente, Gênesis 3,15. Então, por todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo foi dando profecias, a Escritura foi sendo, então, produzida, e a mensagem dela era a respeito de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, nós sermos gratos a Deus, porque nós temos, irmãos, essa palavra, né? Domingo eu estive aqui pregando para vocês sobre que Deus nos guarda, nos santifica, nos guarda inclusive do maligno, das mentiras dele, através da palavra de Deus. Como nós saberíamos sobre Jesus se não fosse a sua palavra? Então, Deus ele foi trazendo aos poucos o Antigo Testamento, e nós devemos ser gratos por isso. Nós temos aqui a Bíblia inteira na nossa mão, mas uma parte dela, fundamental, é o Antigo Testamento, que era a promessa. O Novo Testamento também, evidentemente, importantíssimo, mas o Novo Testamento, ele depende do Antigo. Então, o Antigo ele foi ali a revelação gradual de Deus, que Deus foi operando essas coisas extraordinárias, dando profecias para que eles escrevessem, para que eles revelassem quem seria esta semente. E isso nós devemos ser gratos, irmãos, que nós temos nas nossas mãos aqui. Então, tudo que nós precisamos para a salvação, como Paulo diz, está na Escritura. A Escritura que é inspirada de Deus. Paulo fala lá em 2 Timóteo 3,16, né? E outra coisa que ele fala aqui, que também nós mencionamos semana passada, é que essa inspiração expressa mansidão, suavidade e paz do Espírito, mas houve ocasiões em que os profetas eles estavam em problemas e temores por causa das coisas medonhas que as visões traziam. Nós estamos lendo o Antigo Testamento aqui de manhã e vocês observam, né? Como o povo de Israel, devido aos seus pecados, eles foram sendo destruídos. O próprio pecado foi destruído até que finalmente eles foram levados para a Babilônia, que nós lemos aqui no domingo. Então, é muito interessante nós observarmos que o Espírito Santo vinha trazendo essas profecias, e às vezes os profetas, né, quando eles entendiam essas revelações, eles ficavam assombrados, irmãos. Mas isso também é para nós um alerta, né, de que os juízos de Deus,
eles são reais. Assim como a Bíblia fala da salvação, a Bíblia também fala que Deus, ele vai julgar a humanidade e que nós devemos então crer em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e prosseguir na nossa caminhada cristã e ouvindo os alertas da palavra de Deus, sempre, irmãos, não como coisas que não vão acontecer, como os mundanos fazem, né? Que pecam e que não se importam com a vontade de Deus, mas sabendo que a nossa esperança está em Cristo, que fora de Cristo não tem salvação, né? Que nós devemos caminhar olhando sempre para Ele, crendo nele, descansando nele. Outra coisa que ele fala então é que Deus operava nas faculdades intelectuais, mas operava também nos órgãos do corpo. Então é dessa forma que Deus operava para que a sua palavra fosse escrita, né? Vamos olhar agora, irmãos, para as revelações, né, que tem a ver com a profecia. Vamos ver o que o Joe Owen nos fala aqui. Eu li com vocês Atos 2, porque é um versículo aqui que ele destaca, e também porque Atos 2, Pedro, ele lembra de Joel, a profecia de Joel da vinda do Espírito Santo, para mostrar como era o Espírito Santo que estava dando para aqueles profetas antigos as revelações sobre a vinda, né, de Cristo, e sobre os tempos maravilhosos que viriam como consequência da vinda de Cristo. Então, sobre revelações, diz assim: eram muitas e diferentes as formas pelas quais o Espírito Santo entregava as suas revelações aos homens que escolhia. Ele usava vozes, sonhos e visões, falava verdadeiramente com eles, imprimia na mente deles as suas revelações através de sonhos né? José, Faraó e Nabucodonosor tiveram todas essas revelações através de sonhos. Deus, nas visões, também apresentava imagens à mente. As visões eram de dois tipos. Algumas poderiam ser vistas com os olhos físicos, outras ser vistas apenas com os olhos espirituais da mente. Para receber as visões, Para receber as visões como revelações divinas, duas eram as coisas necessárias: que a mente dos profetas estivessem preparadas pelo Espírito Santo para receber tais visões. Isso garantia aos profetas que as visões eram verdadeiramente de Deus. A segunda coisa era que o Espírito Santo os capacitava a lembrar fielmente do que haviam visto para declararem com exatidão a visão aos outros. O templo de Ezequiel é um exemplo disso, né? Então, como é que o Espírito Santo operava, irmãos? Ele trazia revelações, ele trazia coisas que jamais esses homens eles iriam conseguir chegar a entender pelo próprio raciocínio deles. Então era uma obra, por isso que é um milagre, era uma obra que Deus trazia, que Deus revelava a eles certas verdades sobre Ele mesmo, sobre a sua glória, e tudo, é claro, baseado na promessa de Cristo, que Cristo viria. O centro de toda a mensagem sempre foi Cristo. Como é que ele fazia isso? Como é que o Espírito Santo entregava as suas revelações aos homens? Vozes, sonhos e visões. Então, basicamente, né, temos aqui essas três formas que o Senhor nosso Deus ele trazia para revelar aos homens. Às vezes os homens ouviam a voz mesmo do Senhor. Deus, como ele diz aqui, falava verdadeiramente com eles. Dava-lhes sonhos também. Sonhos foram muito usados nas Sagradas Escrituras. E outra forma são as visões. Vamos ver aqui. Eu não vou ler todos os versículos, tá, irmãos? Aí vocês, na casa de vocês, por favor, leiam, né? Levem a folhinha aí que eu estou dando e leiam, meditem nesses versículos aqui. Vamos ver, por exemplo, Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, Êxodo 33, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo,
Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Então Deus falava com Moisés. Moisés então, como diz aqui, como qualquer um fala com seu amigo, Deus assim se revelava a Moisés, né? Nós temos também Números capítulo 12, versículo 8. Números capítulo 12, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então, mais uma vez aqui, sobre Moisés, naquela ocasião de que Miriam e Arão, eles se rebelaram, né? Então Deus diz, boca a boca fala com ele, né? Então, bem claro aqui de que Deus realmente falava com Moisés. E 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 12, vamos ler do 12 ao 18. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 12 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Observem que ele diz no versículo, finalzinho do versículo 13, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que faz Elias? Deus está falando, irmãos, com Elias. Também imprimia neles, na mente deles, as suas revelações através de sonhos, né? Então Deus falava e Deus dava também os sonhos. Vamos ver o Gênesis, capítulo 15, versículo 12 e 16. Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 16. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas, certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ele tem de vir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, de boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então veja, irmãos, ele teve um grande sono, um profundo sono, e Deus falou com ele durante o sono. Continua João falando assim, José, Faraó e Nabucodonosor tiveram todos eles revelações através de sonhos. Deus, aqui são exemplos claros que estão na memória dos irmãos, né? Todos nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos. José, por exemplo, era o homem dos sonhos, né? E ele não só tinha sonhos, como ele interpretava os sonhos. Então Deus, ele ia se revelando, foi uma marca de José, a ele pelos sonhos, e Deus também através de outras pessoas perto de José, e José interpretava aqueles sonhos, porque eram revelações de Deus também.
Nabucodonosor, José, disse aqui José, Faraó e Nabucodonosor tiveram todos eles revelações através de sonhos. E Deus, nas suas visões, também apresentava imagem à mente. E aqui eu creio que o texto, inclusive que os irmãos devem conhecer, é o texto de Isaías. Vamos ver aqui. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler também o 6, irmãos. Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Veja o que ele diz, visão de Isaías. Deus deu uma visão para Isaías. No capítulo 6, também muito conhecido, diz aqui o livro de Isaías, no ano em que morreu, primeiro versículo do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui está, irmãos, ele teve esta visão da parte do Senhor. Então nós podemos ver aqui, né? Deus falava, Deus dava sonhos, Deus trazia visões àqueles profetas. Deus estava escrevendo a sua palavra, irmãos. Eu queria até dizer para vocês, né? Deus fez isso na época que ele estava dando as suas revelações. Mas Deus já deu as revelações. Portanto, ninguém fica esperando essas coisas hoje, né? Porque hoje nós já temos a palavra. Deus fez isso é importante se dizer, aproveitar aqui para dizer isso, para a compreensão dos irmãos sobre essa verdade. Nós não precisamos mais de sonhos, de visões e de ouvir a voz de Deus. Eu até tenho dito aqui, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus já deu a sua palavra. Não precisa mais falar conosco, como ele falava com Moisés, como ele falava com Elias. Não precisa mais dar sonho, como ele deu para José. Não precisa mais dar visões, como ele deu para Isaías, porque ele já deu. Então, nós já temos essa palavra bendita para nós lermos, para nós termos conhecimento desses sonhos que ele deu, dessas visões, dessas palavras que ele já deu. Então, John continua dizendo assim, as visões eram de 2 tipos, né? Ele vai explicar melhor agora a questão das visões. Algumas poderiam ser vistas com os olhos físicos, outras poderiam ser vistas apenas com os olhos espirituais da mente. Então, aqui tinha aquelas que eram vistas, né? Assim, entende aqui o autor, com os olhos mesmo, e outras apenas com a mente. Para reconhecer as visões como revelações divinas, 2 eram as coisas necessárias: que a mente dos profetas estivesse que a mente dos profetas estivessem preparadas pelo Espírito Santo para receber tais visões. Isso garantia aos profetas que as visões eram verdadeiramente de Deus. Então, para que eles soubessem que essas visões eram revelações divinas, primeiro Deus preparava a mente deles, né? Dava-lhes ali aquilo que nós falamos, era algo para além da normalidade. Era uma obra miraculosa do Espírito Santo sobre a mente dos profetas. E a segunda coisa que ele diz aqui é que o Espírito Santo os capacitava a lembrar fielmente do que havia visto e para declarar com exatidão a visão aos outros. Então o Espírito Santo tanto preparava a mente deles de forma miraculosa, como também ele dava a eles, irmãos, a memória para lembrar. Aliás, nós temos o Evangelho de João, lembrando aqui o texto paralelo do Evangelho de João, no Novo Testamento, o Senhor dizendo que eles iriam lembrar, que o Espírito Santo lembraria a eles.
Quando vocês leem o Evangelho de João, nós temos feito estudo no Evangelho, nós já vimos algumas vezes dizer assim que os discípulos não entenderam naquele momento, mas depois eles entenderam, né? E eles lembravam, tinham uma lembrança, irmãos, de certos detalhes e das palavras de Cristo, e isso era também miraculoso, né? Isso era uma obra graciosa do Espírito Santo, e isso acontecia também no Antigo Testamento. E aqui, João, ele dá o exemplo do templo de Ezequiel, que está em Ezequiel capítulo 41 ao 46, né? Onde ele faz a apresentação deste templo. São muitos capítulos onde ali a memória do profeta então foi aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse escrever, né? Pudesse ali falar daquela visão. Os profetas, continua de hoje, tinham de profetizar algumas vezes por meio de ações simbólicas, e houve ocasiões em que foram até carregados de um lugar para o outro. Então, ações simbólicas. Vamos ver aqui Isaías capítulo 20, do verso 1 ao 3. Isaías capítulo 20, do verso 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. No ano em que Tartã, enviado de Sargon, rei da Síria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos, descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. E então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então, uma ação simbólica, que provavelmente estivesse totalmente nu, mas ali era um símbolo da parte de Deus para que as pessoas soubessem. Veja que Deus está usando uma linguagem simbólica. Aliás, a Bíblia é cheia de símbolos, né? Uma linguagem simbólica para aquilo que iria acontecer. Vamos ver outro texto aqui, irmãos. Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e os pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Né? Então, mais um exemplo de uma forma simbólica, assim como o cinto apodreceu, iria apodrecer a soberba de Judá. E houve ocasiões em que foram até carregados de um lugar para o outro. Vamos ver aqui Ezequiel, está próximo aí, capítulo 8, versículo 3. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3.
Vamos ler desde o primeiro para entendermos, né? Entender melhor. Diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e olhei e eis uma semelhança com um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, com uma cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou sobre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúme. Então aqui, irmãos, Ezequiel capítulo 8. Então, como João disse, houve ocasiões que foram até carregados de um lugar para o outro. Vamos aproveitar e ver o 11:24 aqui de Ezequiel. Diz assim: depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os do cativeiro em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Então, foram carregados de um lugar para o outro. Aqui pode ter o aspecto físico e o aspecto também da visão, né, que o Senhor Deus deu a eles. Então, meus irmãos, aqui está, essas revelações de diferentes formas. O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus usava vozes, sonhos e visões, e através desses tipos de revelação que o Senhor foi trazendo a sua palavra aos profetas. Agora, João vai tratar de uma objeção aqui, uma coisa bem interessante aqui na próxima sessão aqui. Ele diz: objeção. Pedro nos diz que houve santos, que homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas o Espírito não concedeu também inspiração santa e dom de profecia a homens maus e malignos, tais como Balaão? Então, por que Pedro ele diz que eram homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, temos aqui o caso famoso de Balaão, que era um falso profeta, que profetizou daquilo que iria acontecer favorável ao povo de Israel, apesar de que o rei que o chamou, né, queria que ele profetizasse o inverso. Joel responde assim sobre isso: como é que um falso profeta ele profetizou? Como é que Saul também profetizou, que acabou apostatando, né? Então, como é que esses santos homens falaram da parte de Deus, diz aqui Pedro, e esses homens iníquos também profetizaram? Como é que se explica isso? A resposta: a declaração de Pedro de que homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, parece, contudo, referir-se apenas aos escritores da Bíblia. É possível que Pedro considere não a santidade real e inerente, mas apenas uma separação e dedicação a Deus para uma função especial. O dom de profecia não era em si mesmo a concessão de uma graça para uma função especial. O dom de profecia não é em si mesmo uma concessão de uma graça santificadora. O dom de profecia não é em si mesmo a concessão de uma graça santificadora que produzia os frutos de santidade. Não há, entretanto, quaisquer inconsistência no fato de que Deus poderia conceder inspiração direta a alguns que não eram realmente santificados. A dificuldade quanto a Balaão, que era feiticeiro e profeta do diabo, é importante. Alguns afirmam que Balaão era apenas o profeta de Deus. Ele dedicava-se à astrologia, mas as suas profecias procediam de Deus. Não obstante, nada influenciasse em sua vontade e desejos que permaneciam corruptos. O mais provável, entretanto, é que o Espírito Santo prevaleceu sobre o poder do diabo e forçou Balaão contra as suas intenções a profetizar apenas o bem para Israel.
Irmãos, o tempo está acabando ali, mas eu vou continuar semana que vem sobre isso, tá bom? Mas eu só queria dizer para vocês assim, que Joel coloca aqui duas possibilidades de nós interpretarmos Pedro em relação a esses fatos de que homens iníquos profetizaram. Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, parece, contudo, referir-se apenas aos escritores da Bíblia. Então, quando Pedro diz assim, homens santos, fala da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E ele dá outra possibilidade aqui. É possível que Pedro considere não a santidade real e inerente, mas apenas uma separação e dedicação a Deus para uma função especial. Então, existe aquela questão da santidade, de um homem realmente ser santo ao Senhor, que o Espírito Santo habita, transformou a vida dele. E existe a questão de que ele foi apenas separado para uma função, né? Então, me parece, meus irmãos, que a primeira posição é a correta, ou seja, de que Pedro ele estava se referindo a homens que escreveram a Bíblia, que eram, então, realmente homens santos da parte de Deus, né? Balaão não escreveu a Bíblia, né? Então, ele foi usado ali naquele momento para profetizar, mas ele não foi usado para escrever as Escrituras. E assim também outros ali. Nós sabemos que os que escreveram a Bíblia mesmo eram homens santos de Deus. Há uma coisa aqui que eu queria encerrar dizendo para vocês, falando para vocês que coisa impressionante, como Joel destaca aqui muito bem uma verdade de que o dom da profecia não era em si mesmo a concessão de uma graça santificadora que produzia frutos de santidade. Não há, entretanto, quaisquer inconsistência no fato de que Deus poderia conceder inspiração direta a alguns que não eram realmente santificados. Nós temos o exemplo disso no Novo Testamento, não só no Antigo Testamento, no caso de Balaão, mas no Novo Testamento, no caso deste outro homem aqui, e, na minha humilde opinião, até pior que Balaão, né? Vamos ver aqui João capítulo 11, irmãos, versículo 51. Vamos ler, na verdade, desde o versículo 47, para nós entendermos o contexto, que diz assim: depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, veja o que João diz, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Nós sabemos quem era Caifás. Caifás era um homem mau, maligno, era um filho do diabo mesmo, e que, na verdade, aqui ele estava sendo hipócrita no que ele falava. Então, é interessante pensar que ele falava isso não acreditando realmente nisso, né? Não com boa intenção, não preocupado com a nação, mas ele profetizou, ou seja, como sumo sacerdote, a posição que ele estava, ele profetizou de que realmente devia morrer um homem pela nação. Então aqui está mais um exemplo, irmãos, como houve ocasiões em que homens profetizaram e não eram salvos, não eram de Deus, né? Isso fica um alerta. Nós temos estudado sobre Judas, que também pregou e curou, expulsou demônios. E no último dia, muitos vão dizer: eu preguei, eu operei milagres, fiz maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Né, irmãos? Então, porque, na verdade, há momentos em que o Espírito Santo usa uma pessoa momentaneamente. Né? Foi esquisito isso, né? Vou melhorar a frase aqui. Há horas
em que o Espírito Santo usa uma pessoa momentaneamente, que não é salva, ele não habita naquela pessoa, mas ele usa, aqui no caso porque ele era o sumo sacerdote naquele ano, né? Ele usou Balaão também. Então, o que mostra que uma pessoa é de Deus? Que ela foi santificada, que ela tem o fruto do Espírito Santo. Isso sempre fica um alerta para todos nós. Mas encerrando, meus irmãos, guardem no seu coração de que Deus ele estava trabalhando de todas essas formas para que hoje nós pudéssemos ter esse livro aqui, ó, né? E ler este livro e conhecer a verdade do Senhor. O que você deve fazer agora? Agradecer pela palavra que chegou a você, ser grato a Deus pela salvação que você conhece e leia esse livro. Leia esse livro. Leia o Antigo Testamento, leia o Novo, leia toda a Bíblia, né? Mas tem pessoas que acham que não precisa do Antigo Testamento. Né? Não, leia a Bíblia, porque o Antigo e o Novo Testamento eles estão revelando Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos aqui mais uma vez a oportunidade de estudar, Senhor, esses assuntos tão importantes e rogamos, pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça nessas verdades, Senhor nosso Deus, nos anime, nos guarde, nos santifique, nos faça gratos pelo Espírito Santo, o bendito Espírito Santo que trabalhou por todo o Antigo Testamento, trazendo, Senhor, essas revelações da verdade do Evangelho, usando muitos homens e às vezes usando até homens ímpios momentaneamente para trazer a palavra do Senhor. Que nós sejamos gratos, que nós possamos, Senhor, viver em amor, Senhor, e gratidão por isso, por conhecermos Jesus agora e lermos também esse livro com oração, Senhor, para conhecermos cada vez melhor a grande e maravilhosa vontade que o Senhor revelou aqui por todo o Antigo Testamento em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém.